Olá, minha gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre uma questão do Enem 2020, uma questão muito boa, que aborda a tipologia descritiva, certo? Essa tipologia é abordada no hino à bandeira, né? Que na verdade é belíssimo o hino, né? Escrito, a letra do hino é muito bonita, escrita por Olavo Bilac, né? E Francisco Braga. A gente sabe que Olavo Bilac, especialmente os alunos do ensino médio, né? Eles sabem, devem saber que Olavo Bilac pertenceu à classe literária parnasianismo. E os parnasianos, eles se preocupavam muito com a métrica perfeita, com a forma perfeita, né? Então, pedir a um parnasiano que escrevesse o hino, a bandeira, imagine, né? A preocupação que ele teve de colocar as palavras, a escolha linguística, textual. O parnasiano se preocupava muito com essa questão, né? Da forma em si. Mas não vamos falar de escolas literárias agora, né? Só vale ressaltar que foi um livro, um hino escrito por Olavo Bilac. E lembrar, saber se o aluno, né, se o candidato aqui, ele sabe que vai prestar o Enem, sabe que o hino da bandeira, né, mesmo que ele tenha esquecido, mas ele está aqui na referência, Olavo Bilac, ele tem que lembrar que o parnasianismo tinha essa preocupação com essa forma perfeita. Né? Aqui nós temos então um trecho do hino que eu vou ler o trecho, mas antes eu vou ler a pergunta pra gente, tá certo? Para vocês mentalizarem o que é que a gente vai procurar aqui. Ele diz assim, ó. No hino à bandeira, o enunciado nos diz, no hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar. Minha gente, cuidado com as palavras, preste atenção às palavras, né? As palavras escolhidas, o Enem ele é muito bom dentro do enunciado, porque o enunciado nos ajuda bastante. Veja que ele diz que a descrição que está, obviamente, para a tipologia descritiva, né? Tipologia é um assunto recorrente em muitos concursos, do sexto ano ao Enem, como nós vimos essa questão de 2020, né? E qualquer concurso público que você vai prestar, tipologia textual é cobrada, pode ser cobrada, tá certo? Então ele disse aqui que a descrição, o enunciado, é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional, nesse caso a bandeira, né? Na medida que ele faz o quê? Então vamos observar o que nessa questão? A descrição, como essa descrição é feita. O enunciado disse que a descrição aqui visa exaltar, então a gente vai procurar o que essa descrição exalta, o que, a quem, né? Ela exalta, não é isso? Então a gente já tem os comandos aqui, os comandos do Enem, eles são maravilhosos, eles nos ajudam demais, né? Claro que nós temos que desenvolver competências, não é isso? Sempre na isolada nós fazemos essa correção observando todo o contexto, porque é necessário que a gente tenha o conhecimento propriamente dito, né, da língua portuguesa, dos aspectos formais, estruturais, do texto, de funções de linguagem, de morfologia, sintaxe, mas é importante também o saber ler, que pode parecer assim uma forma genérica de falar, mas não é, certo? Saber ler, saber observar a palavra escolhida, não é porque foi escolhido esse sintagma, certo? E não outro, por que essa escolha, certo? Porque esse e não aquele, certo? Vamos observar o trecho aqui do hino, não é o hino todo, é um trecho do hino, mas vamos observar então qual é como essa descrição, ela vai exaltar esse símbolo à bandeira, tá certo? Qual é a métrica que ele usa, qual é a medida que ele usa, como é a caracterização que ele usa. As alternativas nos dizem assim, ó, remete ao futuro, ao momento futuro, essa descrição fala do futuro, essa descrição ela promove a união dos cidadãos, essa descrição valoriza os elementos, né? Essa descrição emprega termos religiosos, essa descrição recorre à sua história. Ah, professora, mas eu vi aqui que tem um trecho que pode recorrer a termos religiosos ou à sua história. Veja que ele pergunta em relação ao trecho. Então você tem que ver a conjuntura do trecho. Se houver uma ou outra caracterização que fale de termos religiosos ou da história, mas que não seja a conjuntura, está errado. Certo? Ele quer saber aqui sobre a descrição e ele diz que ela é utilizada para exaltar o símbolo. Essa exaltação se dá em que medida? Vou ler o trecho, tá? Ele diz assim, acompanha aí que é fácil você achar o hino da bandeira, né? O hino à bandeira. Ele diz assim, em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul.
Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos, amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Essa descrição a gente marca sem sombra de dúvida como resposta à letra C, que nos diz o seguinte, ó, valoriza os elementos. Quais são os elementos que essa descrição valoriza nesse trecho, a bandeira? Minha gente, valoriza o quê? Vamos ler o substantivo e o termo que é, então, caracterizado, tá certo? Em teu seio formoso. Formoso é o quê? O seio. Retrata o céu puríssimo, azul. Como é o céu? Puríssimo azul, certo? É um céu puro, um céu de um azul que não é igual aos demais, mas um céu de puríssimo azul. Aí ele diz, a verdura, é a parte que eu mais gosto, a verdura sem par dessas matas. Então as matas do Brasil é igual a todas as outras? Não. O verde das matas do Brasil é um verde que é esplendoroso, é um verde sem par, não há comparação ao verde das matas do Brasil, entende? É isso que ele faz, dessa caracterização aí, ó, valoriza, né, os símbolos, valoriza os elementos do Brasil, que ele está falando da bandeira, né, da bandeira, é um hino à bandeira. O que tem na bandeira? Então, ele está falando do verde, aqui nesse caso, o céu, percebe? O azul da bandeira, o verde da bandeira, percebe? Aí ele diz o esplendor do Cruzeiro do Sul, belíssimo, né? Como é o Cruzeiro do Sul? Esplendoroso. Aqui ele usou um termo, um substantivo, né? O esplendor. Mas a gente sabe que a flexão seria o quê? Esplendoroso, não é isso? Contemplando o teu vulto sagrado. Como é o vulto? É sagrado. Compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seu filho, veja que trecho descritivo. Amado, poderoso e feliz. A descrição que valoriza o Brasil, né? Aí ele sobre a imensa nação brasileira. É qualquer nação? Não, é uma nação imensa. Nos momentos de festa ou de dor, quais são os momentos de dor, de festa? Como é que será, mesmo dentro desses momentos? Paira sempre sagrada bandeira. Essa bandeira será o quê? Sagrada, a valorização da bandeira. Pavilhão da justiça e do amor. Então veja que essa caracterização, né, é uma caracterização que eleva, que valoriza os elementos. Veja a tipologia narrativa, a tipologia descritiva sendo tratada aí, não é? Não se perguntou diretamente sobre tipologia, mas se você sabe tipologia, você sabe, obviamente, que a tipologia descritiva, ela irá fazer o quê? Descrever. E nesse caso a descrição foi para valorizar os elementos que estão ali em destaque na bandeira, né? O azul, o verde, entende? Representando as matas do Brasil, não é? Então, minha gente, olha, sempre é bom observar, né, o todo, o contexto que se pede. Nós, na Isolada, trabalhamos sempre, né, com essas questões, não só o conhecimento propriamente dito, né, tipologia, gênero, classe gramatical, mas a gente observa, obviamente, dentro dos textos, que é assim que é cobrado, né, de forma contextualizada. E quanto mais você pratica, quanto mais você estuda, quanto mais você retoma, mais fica fácil para você trabalhar e acertar as próximas questões. Por isso que nós trabalhamos assim, né, intensamente. Hoje nós corrigimos várias questões, inclusive em aula, e fica a dica para todos, revise, estude, porque o sucesso vem para quem estuda, tá certo? Um abraço, até a próxima!